tá pensando em divorciar. Ah, não, já divorciou e já começou outro relacionamento e já tá pensando em separar de novo. Deixa eu te contar um segredo. Às vezes, nós entendemos, ou a gente não é do ramo, esse negócio de viver junto com alguém não deve ser para nós, né? Ou então a gente acha que tem um ouvido melindroso demais, né? Ou então, né, às vezes a gente acha que a outra pessoa nasceu com volume completamente descontrolado. Ou então é surdo, né? Porque ele fala tão alto que dá a impressão que, né, ele próprio tem que falar alto para ele se escutar. Isso já aconteceu com você numa relação? Que você tenta conversar com a pessoa, você tenta falar com a pessoa e de repente aquilo que era para ser um ambiente de paz, gostoso e tranquilidade, parece o quê? Um ambiente de guerra, né? E tal. E isso quando não entram os filhos no meio da batalha, né? Vai lá, fala pro seu pai, vai lá, fala pra sua mãe, né? Já aconteceu isso com você? Pois é. Sabe que tem muita coisa que tem a ver estritamente, única e exclusivamente, porque nós temos dentro de nós, dentro da nossa cabeça, um sistema de autodefesa animal. Animal literalmente, tipo os répteis, chamado reptiliano, e os mamíferos, também chamado límbico. Não é? O que significa isso? Que quando nós nos sentimos agredidos, a nossa tendência natural é nos defendermos. O único inconveniente com isso, você sabe o que é? É que normalmente a gente acha que a culpa é do outro. A culpa é do outro. E por que a culpa é do outro? Ora, eu falei um negócio, a pessoa não entendeu, respondeu igual um cavalo, né? E, meu filho, pra cima de mim não, já passei muita humilhação nessa vida, falou, vai ter que ouvir. Tem um negócio fantástico, né? Ligado ao nosso sistema de ação-reação. Eu não sei se você sabe, tá? Se você nunca ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Nós temos dentro de nós, lá dentro, um lugarzinho, né, chamado memória misturado com instintos. O que é isso? O nosso corpo, o nosso cérebro aprende a reagir desde pequenininho, né? Não tem gente que come cobra, escorpião, né, barata e tal. Por quê? Porque lá no ambiente onde ele viveu, ele aprendeu a comer aquilo como se fosse uma coisa normal, né? Aqui no Brasil, quando eu era garoto, lá nos tempos jurássicos, eu me lembro que tinha gente que tinha revoada de tanajura, uma formiga grande, né? Que tinha uma polpa assim bem grande. Eu me lembro do pessoal sair na rua catando aquilo, né? Colocava em bacia, aí arrancava a cabeça, fritava aquela polpa e comia com farofa. Aí você vem falar do chinês, né? Pois é, mas por que isso acontece conosco? Porque nós aprendemos quando nós somos pequenininhos. E se você lá na sua linda e maravilhosa família, né? Que todos lá têm os seus quês e os porquês. Se lá alguma coisa, por exemplo, se as pessoas falavam baixinho, né? Calminho, tranquilo, né? E tal, ia conversar, todo mundo conversava numa temperatura normal, né? Numa altura normal, e aí você acaba se enroscando com alguém naquela família que o pessoal, para falar, parece que disputava o volume, né? Não sei se você já foi em lugar assim, tá? E aí você se junta com essa pessoa. Mas não somente isso. Por exemplo, tem lugar, né, aqui no nosso querido Brasil, em que as pessoas são acostumadas a brincar, fazer gozação e tal, né? E brinca, põe apelido e tal, aquele negócio todo. Tem lugar que já não. Você chega, tem que chamar de senhor, senhora. Se você chama a pessoa, se você é do comércio e chama a pessoa de você, ela olha para você e diz assim:
senhor ou senhora, tá? E tá tudo certo. Por quê? É o costume daquele lugar, né? Então, essa é a coisa mais comum desse mundo. Eu me lembro que um dia eu tive que resolver um problema acho que era fórum, me parece, eu liguei. Quem tá falando? Ah, eu assisto aqui e tal, não sei o quê. Ah, não dá, blá, 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 blá. Desliguei o telefone. Liguei de novo. Alô, quem tá falando? É o doutor Assis. Pois não, doutor. Quer dizer, já muda, tá? No nosso dia a dia, isso acontece muito, tá? E nas criações de hoje, né? Onde ficou meio que traumatizado o povo, porque não pode nem dar umas palmadinhas que já dá problema, né? E aí as pessoas tentam ganhar aonde? Ganhar no grito, ganhar na fala, né? Pô, você não falou isso, você não falou isso. E as pessoas pararam de conversar. Gente, as pessoas não conversam mais. As pessoas discutem. As pessoas, ao invés de falar assim, por favor, né? Você pode passar, né? Isso ali, né? Na mesa, né? Você pode passar o suco, por favor? Tem gente que fala assim, passa o suco aí. Então, só por aí o negócio já começa a complicar. Isso quando se senta à mesa, né? Porque eu já ouvi falar de família que parou, né? Parou de sentar à mesa porque simplesmente não dava. E nós que não somos celibatários, né? Não ganhamos esse dom lá do Altíssimo, nós somos aquele tipo de pessoa que gosta de viver com outras pessoas, tá? Não gosta de sentir sozinho, e ainda tem aqueles adolescentes eternos, né? Que sempre está querendo um sentimento, uma paixão, uma flor, uma saída, um jantar, uma delicadeza, um por favor, um abrir a porta, então. E aí você entra nessa relação. E nessa relação que a gente entra com um monte de expectativa, fala a verdade, né? E aí é onde começa às vezes a complicar um pouquinho, que a gente tem que tomar um cuidado, né? Se você está começando um relacionamento, parabéns para você, tá bom? Por aquilo que você vai ouvir aqui nesse vídeo. Quando a gente começa um relacionamento, a gente quer agradar, fala a verdade, a gente quer agradar. Né? Como a gente brinca, né? O cara toma banho, passa desodorante, penteia o cabelo, né? Ou seja, existe aquele cuidado, né? Para tentar conquistar a pessoa, uma delicadeza, né? Manda um lanchinho, manda uma flor, faz um gesto carinhoso, né? O cara vai até no shopping, né? Com a menina e tal. Por quê? Porque está na época da conquista, da atenção, outra pessoa chega para conversar, né? Esses dias eu ouvi dizer que o homem fala em torno de 5.000 palavras e a mulher 25.000. Olha o disparate, né? Então, o cara tem que aprender o quê? Né? Os dois, né? Orelhões aqui, ouvir mais do que falar. Prestando atenção, claro, né? Mas aí no começo todo mundo quer agradar. O problema é que aquelas coisinhas que a gente lá atrás, né, na nossa infância, foi cadastrando, como eu disse no começo, né, foi lá cadastrando aquelas memórias, alguém fala um negócio torto, alguém fala um negócio esquisito, a pessoa já se magoa, levanta a voz, né? E aí começa a criar o quê? Na hora que o relacionamento começa a andar, essas coisinhas vêm. E às vezes você reage, nem sabe por que você reagiu daquele jeito. Você fala assim, gente, mas por que eu reagi dessa forma? Não é? E por que isso? Porque essas reações estão lá, tudo engatilhado já, né? Prontinha para reagir. Às vezes não tem nada a ver com a pessoa que está ali. Né? Eu me lembro uma vez de um rapaz, né? Ele ficou 3 dias emburrado com a mulher, porque a mulher falou para ele... Tá? Que ele não era capaz de fazer alguma coisa. Nossa, o cara queria morrer, né? Por que ele queria morrer? Porque lá na casa dele, chamar alguém de incapaz é chamar de burro, é chamar de incompetente, é chamar de preguiçoso. Lá, tá? Não era aqui, era lá. Mas o cérebro dele estava o quê? Engatilhado, estava pronto. Ou seja, o significado daquela palavra era muito pesado. Então, o que acontece? Quando 2 pessoas resolvem se unir,
e é por isso que hoje dá muito divórcio, quando as duas pessoas pensam em se reunir, elas não conversam. Né? Como eu disse outro dia no vídeo, né? Conversar é Viagra. Por quê? Porque uma relação dura de 5, talvez a 35 minutos e 23 horas e meia é conversação, é papo, é falar, é trocar informação. Mas quando a gente fala, o que é comunicação afinal, doutora Assis? Simples. Um ícone, uma coisa, um sentido comum. Comunicação. Ou seja, aquilo que eu falo tem que ser comum ao outro. Mas quando a gente está começando, o que acontece? Nós achamos que a outra pessoa veio para cima da gente, falou para nos ofender, com a intenção de nos ofender. E aí nós ficamos irritados, magoados, atribuindo a outra pessoa o problema. Não é que ela não fez, não é que ela não tenha feito. É que nós recebemos daquele jeito por causa do nosso banco de memória lá das nossas reações. E ao invés de chegar na pessoa, conversar, fulano, você falou uma coisa e pode ser que, né, aquela história, né? Pode ser que realmente não tenha absolutamente nada, mas eu me senti assim, assim, assim. O que realmente você gostaria de dizer? Aí você vai falar assim, quem é que vai ter essa paciência? Na hora do namoro tem, não tem? Né? O sujeito marca com a menina, vamos sair, né, 8, 9 horas da noite. Ele chega, a menina não está pronta. Ele reclama? Não. Ele entra no carro, liga o seu som, fica curtindo uma música, né? Pega o WhatsApp lá, começa a conversar com o povo, não sei o quê, entra no Facebook, Instagram, etc. E aí a moça chega aqui, que ele fala? Uau, você está linda, valeu a pena esperar. Junta. Vai morar no mesmo cafofo. Aí pronto. Aí 5 minutos é um problema, 10 minutos é um problema, vamos sair, sai na frente, né? Agora, tudo isso, gente, tudo isso aconteceu, mas pode ser o quê? Transformado num ambiente de paz se a gente conseguir simplesmente conversar. Agora, o que acontece? Né? Eu não sei se você sabe, mas existe uma... Eu chamo de a santa do divórcio. Divórcio tem uma santa. Santa protetora do divórcio. Sabe qual que é? O nome dela é Happy Hour. Por que eu falo essa coisa? Quem é que vai para o Happy Hour? Quem é que vai para o Happy Hour? Na primeira vez, pode ser um amigo ou outro que chamou, não, vem cá, vamos dar uma relaxada, é sexta-feira, não sei o quê, tarará. Né? Mas quando a pessoa chega em casa, tá? Ele chegou um pouquinho mais tarde, né? E ao invés da pessoa que chegou primeiro, seja homem, seja mulher, né? Chegou primeiro e falou assim, nossa, tudo bem? Aconteceu algum problema? Tá tudo bem? Não, é que a gente foi lá, teve uma reunião, teve não sei o quê, o pessoal chamou para ir, né, beber alguma coisa ali e tal. E a pessoa fala, poxa, mas você não tem consideração. Olha aí, quando você começa com essa conversação de ataque, tá? De ataque, você desperta o senso animal de autodefesa do outro. Você vai dizer, não, eu sou uma pessoa polida, eu sou uma pessoa de classe, eu simplesmente ignoro. Piorou. Né? Porque a outra pessoa chega e fala assim, tudo bem? Acabou, né? Acabou a festa, tá? Então, o que acontece? Nós nos recusamos a nos comunicar com o outro, mas não é só falar, é falar de um jeito que provoque no outro aquela mesma sensação do tempo de namorado.
Eu me lembro que quando meu filho era adolescente, e adolescente chega em casa, conversa, fala e tal, fala alto, não sei o quê. E na época ele tinha uma namoradinha, né? E tal, e a namorada ligou, né? E ele tava, não, porque não sei o quê, eu tenho que ir, eu vou lá, tal. A namorada ligou. Quando ele ligou, ele falou assim, alô? Até hoje, toda vez que eu me lembro, eu dou risada, né? Mudou a voz na hora. Por quê? Porque é a hora da conquista, é a hora do namoro. A gente tem intenção de provocar no outro alguma coisa. A dificuldade maior é que nós desobedecemos um mandamento básico, extremamente básico, do Filho de Deus. Sabe que mandamento que é? É aquele mandamento que diz assim, não condene, não julgue o outro. Nós temos uma tendência, né? Sei lá se já veio, né, desde o primeiro erro do ser humano, né, de jogar a culpa no outro. A gente não volta para a gente. Tá? Tá escrito, né, que os humildes de coração verão a Deus. Pensa, ninguém nunca viu a Deus, mas os humildes de coração vão ver Deus. Né? Aqui na terra, figuradamente, né, no sentido de intimidade. Né? E lá na eternidade a gente sabe que foi a soberba que tirou um cara do céu. Você está sabendo disso aí, né? Pois é. A nossa tendência é o quê? Julgar o outro e condenar o outro sem conversar, sem perguntar, sem falar com a pessoa, sem julgamento. O que você falou? Você falou isso aí por causa disso, não foi? E aí o que acontece? Se a gente não prestar um pouquinho de atenção, a pessoa até fala. Como eu já fiz um juízo, né? Imaginei que a pessoa está com a má intenção, obviamente eu não vou acreditar. Esse é o ponto. Eu não vou acreditar naquilo. Então, isso que é falta de humildade. Eu preciso aprender a ouvir o outro, a acreditar, né? Aquele grande texto sobre o amor, né, que está lá nas cartas de São Paulo, que ele fala assim sobre o amor, né, 1 Coríntios 13, né, ele diz bem assim, o amor tudo crê. Mas na conversa do dia a dia, não, você falou, não foi por causa disso, não, isso foi por causa daquilo, foi por causa daquilo, foi por causa daquilo. E a gente julga. E o que é julgar? O que é condenar a pessoa? Você não sabe, você não tem certeza, você não estava lá. E se você não estava lá, como é que você vai saber se aquilo era verdade ou não? Você pode só acreditar. Aí você vai falar assim, mas você fez de besta. Então, agora você é um tonto, uma tonta, um besta nessa vida, acreditar em tudo que esse babaca está falando. Olha os termos que aparecem. Tá? Não. A mentira, gente. A mentira. O cara que mente, ele tem que criar uma fantasia tão grande que ele começa a cair. A pessoa não é sincera. O problema da mentira não é a pessoa falar uma coisa que não é verdade. Ele começa a viver uma vida falsa. E ele começa a viver mal com ele mesmo. Então, quando você dá o crédito, você está protegendo você da mágoa. Tá entendendo? Aí a pessoa fala, não, mas a pessoa pegou e inverteu a conversa e jogou a culpa em mim. Pronto, você já está vendo. Se você tem consciência, né, da sua veracidade, você tem a humildade para reconhecer que você não tinha má intenção, você não precisa entrar na briga, você não precisa discutir. Tá? Né? Tem aquela história de TPM masculina e TPM feminina. Né? Você sabe, né? A TPM feminina, né? Tensão pré-menstrual, tal, aquele negócio todo, o corpo da mulher fica muito delicado, né? Tem alguns que brincam, né, que TPM de mulher é tempo para matar. Tá? Mas homem também tem TPM? Tem sim. Você não sabia disso? Você não perguntou para o seu médico? Pergunta para ele, tá? TPM masculina, tensão pré-menstrual.
money. Homem sem o money, sem grana, ele se transforma. Tá? Então todo mundo tem a sua TPM, cada um tem a sua dificuldade, né? O gerente da sua loja, o dono da sua loja, o sócio, a pessoa que está lá, todo mundo tem as suas TPMs, cada um tem uma tensão, tá bom? Mas a coisa mais incrível, mais maravilhosa, mais magnífica é que, você já ouviu isso em algum lugar, o grande rei Salomão, o cara mais sábio que já pisou no solo terreno, ele disse assim, que a vida e a morte estão no poder dessa coisinha aqui sem osso chamado língua. Conversação. Depende de conversar. O cérebro humano é diferente dos animais, principalmente por causa do órgão da fala. Nós conseguimos transformar pensamentos em palavras. O único problema com isso é o quê? Que nós criamos os nossos códigos, não é? Dependendo do lugar onde a gente foi criado, tudo bem, não há problema nenhum, né? Tem certas pessoas que às vezes, se uma pessoa do Nordeste falar com um gaúcho, falando do vocabulário regional de cada um, dá a impressão que é outro idioma, né? Agora imagina a família, né? Pai, mãe, tal, e às vezes os pais passaram por uma separação, um divórcio, se casaram novamente, juntou outra turma, né? Então as relações mudaram muito. E aí nós crescemos às vezes naquele ambiente e nós temos a sensação que a outra pessoa ali é culpada de criar uma reação em nós. Eu gostaria de desafiar você a transformar e a testar. Você nem precisa acreditar, só testa. A próxima vez, né? Seu companheiro, sua companheira, estiver nervosa, estiver nervoso, TPM masculina, feminina, tenta falar suave. Tenta falar com brandura. Sabe aquela coisa de dizer assim, oi amor, o que aconteceu? Tá com... Não sei o quê, né? Porque às vezes a pessoa tá, né? Não fala comigo não. Tá, dá um tempo, sai de perto, né? Deixa o sujeito brigar com os trem dentro da cabeça dele lá, né? Na hora que ele acalmar mais, e aí, está melhor, você quer um suco, né? Vem cá, né? Toma um cafezinho comigo, você quer um chá, né? Gente, eu trabalho com relacionamentos com pessoas, é impressionante. Aí você fala assim, mas a gente vai ter agora que ficar se humilhando? Ei! Aquele que se humilha é exaltado, você tem medo de se humilhar? Ele não está falando de humilhação, de subjugar, de anulação, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o quê? Ser humilde, no sentido literalmente da palavra, não é? Muita gente usa humilde como simbolismo de pobre. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade é o quê? De alma, de coração, de você olhar para o outro com um olhar de bondade, sabe? Isso é incrível. Né? E quando você usa uma palavra suave, você tem um aliado dentro daquela pessoa. Salvo raríssimas exceções, raríssimas, tá? Todo mundo tem registrado lá no subconsciente dele uma voz suave e calma, que a gente começa a ouvir desde a gestação. Né? Quando a mãe fala, ai meu filhinho, minha filhinha, que não sei o que e tal, já nasce, né? O neném nasce, ele pode estar chorando, esgoelando. A gente não fala assim, cala a boca, moleque. Não, ninguém faz uma doideira dessa, né? Tá? Oh, meu filho, o que foi e tal, não sei o que. Então, a gente tem um aliado lá dentro, lembra das memórias? Tem uma memória fantástica, incrível. Se você chega e fala um pouco mais suave, um pouco mais tranquilo, você vê que a outra pessoa, tá? A outra pessoa, ela vai ter o quê? Uma reação também mais branda. Né? É como dizia também lá o rei Salomão, que uma palavra branda desvia a ira. Né? Porque a pessoa está irada, está irritada, né? Qualquer hora eu vou fazer um outro vídeo sobre essas partes animais do nosso cérebro para você entender melhor. Mas
você falou irritado, né? A outra pessoa também já fica irritada, e aumenta, e aumenta, e aumenta, e aumenta, puf, né? Dá explosão. Aí tem que pedir perdão, né? O duro é que tem que pedir perdão depois, se quiser voltar às boas, né? Porque passar por cima, aquilo vai acumulando, complica mais. Então é o seguinte, a outra pessoa está nervosa, entra você com uma palavra suave, né? Morde a língua, segura. Lembra desse aliado que você tem lá dentro da cabeça dele, dela, né? Aquela voz carinhosa de mãe, né? E a mãe brasileira, então, gente, parece que supera, né? Todas as outras, essa impressão que dá, né? Então tem aquela voz suave, aquela voz tranquila. Se você falar suave, falar tranquilo, você desvia a ira do outro. A outra pessoa estava pensando um monte de besteira, uma vozinha suave, tranquila, né? Às vezes um copo de água fresca. Olha que coisa, né? Fantástica. A pessoa chegou cansada, suada, nervosa. Vem cá, amor, senta aqui, toma um suco, toma uma água, né? Vamos relaxar. Não, porque que o senhor... Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa desabafar. Você continua com aquela voz suave. Pronto. Tudo fica na paz. Então, você, que é uma pessoa inteligente, faz o teste da próxima vez. Seja com criança, seja com adolescente, especialmente se for companheiro de viagem. Tem uma coisa que eu gostaria de te dar de presente. A gente tem um teste que demonstra como é que as pessoas funcionam diferente, tá bom? É o perfil funcional que a gente chama. Como é que essa pessoa funciona? Por que eu falo uma coisa e às vezes ele entende outra, tá? Então, se você tiver interesse, né? Então aí no final, acesse esse link, a gente vai mandar um teste para você, tá bom? Você vai fazer esse teste e depois vai voltar. Ou se você preferir, nós temos um e-book muito legal sobre comunicação totalmente gratuito. Então acesse o link, faça lá a sua opção e a gente se vê do outro lado. Compartilha, um grande abraço.